Então veja quanto isso é grave, né? O clero dizia que a fé do bom cristão se mostrava pela obediência. Então aquele que fazia questionamentos não tinha fé. Vocês percebem o quanto isso é grave, né? Então aquele que tem fé é aquele que não questiona. É o contrário. Aqui, com essa ideia de anular o questionamento, nós vemos surgir um outro conceito errado, que é a fé cega. Então aqui surge a fé cega, que não existia. Se fizer pergunta, é falta de fé. Então ninguém faz pergunta. Vocês vejam, eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, né? Mas a base da mensagem cristã é a igualdade. Agora, o que você sabe sobre Jesus veio de onde, né? Quem te ensinou, você aprendeu aonde? Todos provavelmente responderiam que sabem o que está na Bíblia, né? Eu sei o que está no Novo Testamento. Mas aí a pergunta seria, mas quem escreveu o Novo Testamento? Então tudo que eu sei de Jesus vem do Novo Testamento, certo? Mas quem escreveu o Novo Testamento? Nós teríamos que começar a interrogação por aí, não é? Não foram os apóstolos. Isso já é a primeira decepção, né? Não foram os apóstolos. Todo o material que nós temos, né, chegou até nós ainda, do Novo Testamento, né, é um material de tradição oral, né? Então ele foi escrito muito posteriormente, de uma pessoa que conheceu uma outra pessoa, que conheceu uma outra pessoa que conviveu com Lucas, que conviveu com Paulo de Tarso. Então é um material de tradição oral. E um material escrito muito posteriormente, né? Vocês vejam que observação interessante que a história nos faz, né? Quantas pessoas vocês acreditam que no período em que Jesus viveu e no período em que os apóstolos viveram, naquela região específica, por exemplo, né? Quantas pessoas vocês acham que eram alfabetizadas? E que teriam condições de escrever os textos? A visão mais otimista, né, de todos os historiadores, né, é de que o Império Romano, nesse contexto, teria aproximadamente 3, 4% de pessoas alfabetizadas. O Império Romano inteiro, naquele momento. E essas pessoas alfabetizadas, elas eram educadas e preparadas em polos de cultura. Em lugares onde tinham, por exemplo, escolas de filosofia. Né? Ou seja, em Alexandria, em Roma. Não na Galileia. O lugar onde Jesus nasceu, que não foi em Belém, foi em Nazaré, nem constava nos mapas do contexto. Uma região de agricultura, uma região de camponeses. Muito provavelmente, 95% de chance. Ninguém era alfabetizado. Pouquíssimos eram. Com certeza não eram os camponeses da região da Galileia. Vejam, não estou dizendo que é impossível, né, que algum apóstolo ou algum discípulo de apóstolo, né, tenha escrito algum texto. Pode ser. Mas, com certeza, uma rara exceção de alguém que foi educado em outro lugar e depois se dirigiu àquela região. Mas dos que eram de lá, e os que foram seguidores mais imediatos de Jesus eram todos de lá, né, daquela região, eram pescadores, né, como nós conhecemos, com certeza esses não eram alfabetizados. Então, o que nós sabemos, né, por parte de uma avaliação histórica, né, que a maior parte dos textos que nós recebemos, né, como sendo a Bíblia, né, como sendo o Novo Testamento, né, não só a Bíblia, ela engloba também uma escolha do Antigo Testamento, né, então eu vou falar o Novo Testamento, né, são textos posteriores, escritos por outras pessoas. Pessoas que não conviveram com Jesus, aliás, muito provavelmente pessoas que não eram nem 10, nem 20, nem 30 anos próximas dele. O que nós sabemos, né, é que se estima, né, que o primeiro texto escrito, o primeiro evangelho escrito tenha sido o Evangelho de Marcos, mais ou menos no ano de 70. Mateus e Lucas, 80, 90, e João, o Apocalipse de João, o último. Então, no ano de 100, mais ou menos. Não é esse o material que nós temos. Nós temos a cópia da cópia da cópia, da cópia, da cópia. Então essa é uma mera estimativa. Então nos falta ainda um material mais próximo, né? Mas vamos voltar para a pergunta, né? Quem escreveu o Novo Testamento? Aquilo que nós chamamos de Novo Testamento inclui 27 textos, de aproximadamente 16 autores. 16 autores diferentes. Escritos, né, contando as cartas de Paulo de Tarso, que são um pouco anteriores, né, são do ano de 50 mais ou menos, escritos muito provavelmente entre 50 e 150. Os originais.
né? E depois foram feitas as cópias. Isso aqui dentro de um olhar, né? Uma perspectiva. Mas nós não temos muito material ainda para ter certeza disso. Esse texto que nós recebemos como sendo o Novo Testamento é um texto escolhido. Tudo bem? São 27 textos, mas por que 27 textos? Porque foram escolhidos os 27 textos. No contexto haviam vários outros textos. Se haviam vários outros textos, haviam várias outras compreensões. E isso nós teríamos que compreender agora. Né? Aquela visão que nós recebemos do cristianismo é uma visão que sobreviveu ao longo da história, né? Que se chama de ortodoxia, eu já vou explicar melhor isso. Né? Foi a visão que sobreviveu, mas existiam centenas de outras visões.